4 do livro de Miqueias, do verso 9 até o primeiro versículo do capítulo 5, que diz assim: Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como a que está para dar à luz? Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti, que dizem: seja profanada, e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entendem o plano que as ajuntou como feixes na eira. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. Amém, amém. Vamos orar, feche seus olhos. Ó Senhor Deus, nós pedimos agora, neste instante, humildemente, que o Senhor nos abra os olhos para ver a Tua glória, para aprendermos mais da Tua palavra. Ensina-nos, ó Senhor Deus, fale conosco e aplica a Tua santa verdade nos nossos corações, através do Teu Santo Espírito. É o que nós rogamos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, você já teve que dar uma notícia ruim para uma pessoa, mas você sabe que essa notícia ruim será, na ordem do tempo, substituída por uma notícia boa, ou o fato ruim que você está para contar para alguém é algo passageiro, e logo virá a luz no fim do túnel, ou o lado positivo de toda essa situação ruim. Se você já teve que fazer isso, você provavelmente usou uma técnica muito comum que diminui o impacto dessa notícia, que controla o tanto que essa notícia ruim machuca a pessoa que a recebe. Você provavelmente começou mostrando a luz no fim do túnel, mostrando o lado positivo, e depois você voltou para aquilo que estava um pouco mais próximo daquele tempo, que é uma situação não tão boa assim. Essa técnica, ela é útil, ela é importante e ela traz conforto, porque assim a pessoa não se desespera diante da situação ruim, porque ela já sabe que essa situação ruim é temporária e irá ser substituída por um lado positivo, por algo bom, ou pelo menos a dor que acontecerá, ela se diminuirá com o tempo e assim passará. Isso é mais ou menos o que o profeta Miqueias fez neste capítulo, que nós dividimos em duas partes. Nós começamos olhando semana passada do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 4 de Miqueias. E aqui nós vimos a promessa no futuro de que Deus estabeleceria seu reino e exaltaria seu povo. Nós vimos que isso se cumpriu em Cristo Jesus, e nós temos o privilégio de viver já no reino de Deus estabelecido, sendo o povo de Deus exaltado. O que o profeta fez então foi mostrar, olha, povo de Deus, povo de Israel. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós anunciamos que Deus irá julgar, que Deus irá castigar os inimigos e o seu povo por desobedecer, irá derrubar a liderança opressora, e isso trará sofrimento para vocês. Mas veja, Deus irá estabelecer o seu reino, Deus vai exaltar o seu povo. Mas antes disso, é o que nós temos no versículo 9 até o versículo 13, ou até o primeiro versículo do capítulo 5. O
profeta está dizendo, olha, Deus irá estabelecer o seu reino, Deus vai exaltar o seu povo, mas antes disso vocês irão para o exílio na Babilônia. E lá no exílio vocês vão sofrer, vai ser um tempo difícil, mas essa dor, esse sofrimento passará, e Deus estabelecerá seu reino e exaltará seu povo. Por isso, não se desespere, por isso, não se deixe dominar pelo medo. Sim, o futuro mais próximo não é tão bom assim, mas esse tempo de dor e sofrimento é passageiro. Em outras palavras, o que nós aprendemos especificamente do versículo 9 do capítulo 4 até o primeiro versículo do capítulo 5 de Miqueias é que o sofrimento antecipa a salvação. A salvação vem do Senhor através do seu povo. O sofrimento antecipa a salvação que vem do Senhor através do seu povo. Veja, no versículo 9 até a metade do versículo 10, o sofrimento antecipa a salvação. Até o versículo 10, melhor, o sofrimento antecipa a salvação. O profeta, depois de ter anunciado que o reino seria estabelecido, que o povo seria exaltado, depois de ter dado a promessa mais distante e melhor e maior promessa de que Deus estabeleceria o seu reino, de que nada conseguiria derrubar este reino, de que o povo será exaltado e Jesus Cristo Rei reinaria no meio do povo, o profeta começa dizendo, agora, um tempo mais próximo, agora, veja, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor, como daqui está para dar à luz? Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como aqui está para dar à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo e virás até a Babilônia. O sofrimento antecipa a salvação. Porém, serás libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. O profeta está anunciando, o sofrimento está para chegar. O julgamento de Deus, aquilo que Deus havia anunciado lá atrás. Lembra-se, quando Deus estava para dar ao povo a terra prometida, depois de os tirar do Egito. Se você ler o livro de Deuteronômio, você vai ver os sermões que Moisés prega para o povo antes deles entrarem na terra prometida. A maioria tem o sentido, se vocês obedecerem ao Senhor, Ele irá abençoá-los e irá sustentá-los nesta terra onde Deus habita. Mas, se virarem as costas a Deus, Ele os espalhará por todo o mundo, Ele os tirará desta terra. É isso que está acontecendo. O povo de Deus, rebelde contra Deus, em pecado contra Deus, será exilado, será levado para o cativeiro, nesse caso especificamente na Babilônia. O profeta está avisando, preparem-se porque vocês serão levados em cativeiro. Mas lá no cativeiro, Deus os salvará. Lá o Senhor os remirá. Lá o Senhor os livrará das mãos dos inimigos. Mais uma vez, é um movimento que acontece do sofrimento para a libertação, do cativeiro para a salvação. O sofrimento antecipa a salvação. O sofrimento é o prelúdio para a salvação. O que nós aprendemos então com este fato, com esse anúncio que o profeta faz? Primeiro, o sofrimento é real. O profeta diz, veja, sofra dores e esforça-te, ó filha de Sião. E ele usa a ilustração de uma mulher para dar à luz. Se você já teve filhos, você sabe que a dor do parto é uma dor real. É uma dor que ninguém pode olhar para você e dizer, deixe disso, não está doendo tanto assim, pare com isso, isso está tudo na sua cabeça. Você deve ser forte e superar. Não, é uma dor verdadeira, uma dor real. Dizem ser a pior dor que existe no mundo. Graças a Deus não tenho como eu experimentar isso, mas se as mulheres dizem, eu acredito. É uma dor real, verdadeira. O sofrimento é real, o sofrimento é verdadeiro. O cativeiro viria de verdade. O profeta não olha para o povo de Deus e diz, olha,
vai acontecer algumas coisas, mas ignorem tudo isso, não é lá tão difícil assim, não é um sofrimento tão grande. Não, o profeta usa a ilustração de uma pessoa, de uma mulher em dor verdadeira. O sofrimento é real. Isso já vai contrário a muitas maneiras em que as pessoas pregam ou anunciam diferentes verdades, entre aspas, no mundo. Algumas pessoas tentam pregar um mundo ou ensinar uma realidade onde não há sofrimento, que o sofrimento é coisa da cabeça de cada um. Outras pessoas tentam espiritualizar o sofrimento e dizer que se você sofre é porque você não tem fé, é porque você não tomou posse das promessas de Deus, porque você não tomou posse daquilo que era seu. Outros vão além e dizem que se você sofre é uma consequência imediata do seu próprio pecado. Irmãos, isso não é lá verdade, isso não é assim que a Bíblia nos ensina. O sofrimento é real. O sofrimento entrou no mundo por conta do pecado, é verdade, mas por conta do pecado, todo o mundo, toda a criação foi contaminada pelo mal. E o sofrimento faz parte de toda a humanidade. Existem doenças, e são doenças verdadeiras. Existe a dor, e a dor é a dor verdadeira. Não é ilusão, não é falta de fé, é a realidade do mundo. O nosso Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Aflições. O sofrimento é real. O profeta anuncia: sofre dores, e esforça-te, ó filha de Sião, como aqui está para dar à luz. Às vezes, o sofrimento é consequência direta do nosso pecado, é verdade. Quando fazemos escolhas erradas, pagamos as consequências. Como quando agimos de maneira contrária à palavra de Deus, sofremos as consequências. Mas veja, essa ligação direta de um para um, você fez isso, você está sofrendo, nem sempre é a explicação do sofrimento. Existem tempestades naturais que deixam pessoas sem casa, como aconteceu recentemente lá em Recife. Pessoas morreram por conta das chuvas e da enchente. Não podemos olhar e dizer que cada pessoa que sofreu perdas nessa situação está pagando pelo pecado diretamente. É culpa do pecado de modo geral, porque se não houvesse o pecado lá no início, não existiriam essas tribulações, essa dor. O mundo continuaria em harmonia. As chuvas não encheriam e destruiriam, porque Deus criou tudo muito bom. Mas já depois que o pecado entrou no mundo, essas coisas são reais. O sofrimento é verdadeiro. Não podemos dizer que é falta de fé, não podemos dizer que é culpa direta, explicitamente conectada a um pecado propriamente dito dessas pessoas. Vem do pecado de modo geral, mas é um sofrimento real que atinge a todos. O profeta nos lembra, o sofrimento é real. Esforça-te, sofre dores, prepara-te. As perguntas que ele faz: por que tamanho grito? Por que vocês estão clamando? Não há rei em ti, o rei pereceria. O conselheiro pereceu. A dor tomou conta daquele povo. E muitas vezes isso acontece na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. A dor é real, a dificuldade, a dor, a tribulação fazem parte da nossa vida. Mas, irmãos, a dor é real e ela serve um propósito nessa vida. Deus está trabalhando em nós através do sofrimento. Existem motivos pelos quais Deus nos faz passar pela dor, pela tribulação, e muitas vezes nós não entendemos e devemos buscar a Deus para essa compreensão, e principalmente aceitar que é um Deus sábio e amoroso que está nos fazendo passar por isso, mas existem motivos que às vezes nós podemos saber. Muitas vezes a dor, o sofrimento que é real, que é anunciado, como Jesus disse, no mundo tereis aflições, eles servem para um propósito, e um propósito bom, como por exemplo, nos fazer odiar o pecado. Toda vez que você sofrer, toda vez que você passar por uma tribulação, lembre-se, isso só acontece porque o pecado entrou no mundo.
Odeie o pecado. Odeie aquilo que o pecado causou, as consequências do pecado. Quando você estiver sendo tentado a cair em pecado, lembre-se que é o pecado que traz dor e sofrimento na sua vida, por isso abandone esse mal que traz sofrimento. O sofrimento nos ajuda a odiar o pecado. O sofrimento nos lembra que nós devemos odiar e rejeitar completamente o pecado. Mas não é só esse o propósito do sofrimento em nossas vidas. Deus usa o sofrimento, a dor, para nos tirar do comodismo espiritual. Você nunca orou tanto quanto no momento de crise. Você nunca foi tão assíduo nos trabalhos da igreja quanto nos momentos de dor. Você nunca pediu tanta oração quando estava desempregado. Arruma um emprego e não tem mais tempo para reunião de oração. Deus usa o sofrimento para nos tirar do comodismo espiritual, para nos trazer de volta para o seu caminho. Veja a parábola do filho pródigo. Deus usou a miséria que o pecado daquele homem trouxe para ele, e mesmo assim Deus usou essa miséria, toda aquela consequência, aquele sofrimento absurdo, para que ele se arrependesse e voltasse para a casa do Pai. O sofrimento serve para nos corrigir os caminhos. E além de tudo isso, nós podemos ainda ver que o sofrimento serve para levantar os nossos olhos para a eternidade. Quando as coisas estão muito boas nessa vida, nós acabamos achando que isto é o céu, que isto deve ser para sempre. Aí Deus nos manda o sofrimento e nós nos lembramos, espera aí, esse mundo é caído e não chega nem perto da glória eterna junto com Deus. O sofrimento tem o seu propósito. Deus quer usar o sofrimento na sua vida para te transformar, para te conformar com a imagem do Filho dele. Mas é real. É real. Não é uma ilusão, não é sinal de fraqueza, não é sinal de falta de fé. É uma realidade da nossa vida. Mas veja, é uma realidade que antecipa a salvação. Mais uma vez, o profeta anuncia, vocês vão ser levados em cativeiro na Babilônia. Mas lá, no cativeiro, enquanto estiverem escravizados, cativos, longe da sua terra, é lá que Deus vai te remir. É lá que Deus vai te salvar. E é exatamente assim nas nossas vidas. É no momento de dor que nós sentimos o amor de Deus nos salvando. É no momento de sofrimento que a salvação de Deus nos alcança. O sofrimento antecipa a salvação. Por isso, descanse no Senhor. Lembre-se disso, não se desespere. Volte para o exemplo que o profeta dá de uma mãe dando luz a um filho. No momento da dor, é uma dor real, verdadeira, é um sofrimento real. Mas logo, essa dor, esse sofrimento se transforma em alegria. Em alegria. O sofrimento é real na nossa vida. Deus está anunciando o cativeiro para o seu povo. Mas logo, no cativeiro, no momento de dor, Deus salva, Deus resgata. O sofrimento é o prelúdio da salvação. Foi assim que Deus fez no Êxodo. O povo estava escravizado, o povo clamou, sofrendo o peso da mão rígida dos egípcios e de Faraó. O povo clamou e Deus levantou um resgatador e o salvou. Lá no Egito, escravos, Deus os salvou. A mesma coisa acontece na Babilônia, lá no cativeiro, longe, Deus salva o seu povo. E ultimamente isso acontece de maneira maior em Cristo Jesus. Lá na cruz, no momento de sofrimento, Deus conquistou a salvação do seu povo. Na morte, sepultado, sob o poder da morte, que Cristo ressuscitou e foi exaltado. O sofrimento real, verdadeiro, difícil de se enfrentar, uma realidade da nossa vida, ele não é permanente, ele antecipa a salvação.
console-se com este fato. Tenha forças para enfrentar as tempestades e os sofrimentos, sabendo que Ele antecipa a salvação. Sabendo que o seu Deus é o Deus que te reme, te salva, te liberta, te tira das mãos dos teus inimigos. O sofrimento, ele antecipa a salvação. E o que nós vemos em seguida é que essa salvação, ela vem do Senhor. No versículo 11 ao 12, o profeta nos lembra que os inimigos planejam o mal. Mais uma vez, o sofrimento é real, inimigos existem, a maldade está no mundo. E o mundo odeia a igreja, o mundo odeia o povo de Deus. O mundo se levanta e planeja como destruir a Deus e ao seu povo. Mas esses planos, essas intenções malignas, elas são usadas e frustradas pelo Senhor. No versículo 11, o profeta diz: acham-se agora congregadas muitas nações contra ti, que dizem, seja profanada, e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Muitas nações querendo a destruição do povo de Deus, mas essas nações, no versículo 12, não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entendem o plano. Essas nações acham que estão fazendo o mal contra o povo de Deus, mas Deus, soberano, aquele que nem o homem conhece os pensamentos, nem o homem consegue compreender os planos, este Deus, o Senhor de toda a história, Ele usa a maldade do homem para proteger o seu povo, para salvar o seu povo, para cumprir com a sua vontade. Ele frustra os planos dos inimigos para o bem do seu povo. O sofrimento antecipa a salvação, salvação que vem do Senhor, do Deus vivo, Senhor de toda a história. Os planos do mundo não fogem o domínio de Deus. Deus usa até mesmo os planos malignos do mundo para conquistar a vitória, a salvação, a libertação do seu povo. E muitas vezes Deus frustra os planos dos inimigos. A ilustração que o profeta usa é de feixes na eira. É como se Deus fosse aquele que está ali colhendo estes feixes, e Deus tem total liberdade e poder para escolher o que fazer com esses feixes, meros feixes. Ele ajunta, ele separa, ele guarda, ele queima, ele faz o que ele bem entender. Assim são as nações malignas nas mãos do Deus vivo. Nações se levantam, planejam o mal, querem a destruição do povo de Deus, mas Deus salva o seu povo. O sofrimento antecipa a salvação que vem do Senhor, do Senhor. Por isso, irmãos, lembre-se quem é Deus. Deus é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que sabe de todas as coisas, que determinou todas as coisas. Confie nele. Mesmo quando as situações estiverem parecendo perdidas, quando o caos tomar conta da sua vida, quando tudo indicar que não existe Deus ou que Deus perdeu o controle, lembre-se, Deus é o Senhor. Quando muitos inimigos se levantam contra você, tentem te derrubar, lembre-se, Deus é o Senhor. Essas pessoas, o mundo, o mal, não conhecem os planos de Deus. Ele é o único Deus vivo, o Senhor de todas as coisas. Lembre-se disso e não temas. Não permita que o medo tome conta da sua vida. Lembre-se de quem Deus é. Lembre-se que os inimigos, por mais que planejem, ou até mesmo o mais maligno do plano do mundo, não consegue destruir a Deus, não consegue destruir o povo de Deus, e na verdade são instrumentos que Deus usa para a salvação do seu povo, para a libertação do seu povo. Veja, o sofrimento antecipa a salvação. Lá no momento de dor, Deus salva. E é Deus quem salva. Quando os inimigos se levantam, Deus salva. Quando os inimigos tentam o mal, Deus salva. Deus usa até mesmo a maldade dos homens para conquistar a sua santa vontade. Ninguém consegue alterar os desígnios de Deus.
ninguém consegue destruir o que Deus determinou, o que Deus constrói. Um exemplo claro disso, talvez o mais claro disso na Bíblia, é o que acontece com José no Egito. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50, no versículo 15. Eu não costumo pedir para abrirmos a Bíblia em outros textos durante a pregação, mas esse é algo importante para entendermos essa verdade. O que o profeta está anunciando já tinha acontecido na história do povo de Israel e continua a acontecer. Deus é o Senhor, é Ele quem salva, Ele é o Senhor da história, Ele frustra os planos do mal, Ele usa a maldade do homem, Ele é o Senhor. A história de José nos mostra isso claramente no versículo 15. Depois da morte de seus pais, vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Os irmãos de José temiam que ele fosse se vingar por todo o mal que eles fizeram a José, o vendendo. José no Egito sofreu de maneira que era incompreensível para os seus irmãos sabiam muito bem que eles eram os culpados por todo o mal que aconteceu na vida de José. Mas José disse: o mal que vocês intentaram, que vocês planejaram e até mesmo agiram, Deus transformou para o bem. Deus usou para o bem. Vocês, irmãos, José está dizendo, eram feixes na mão do Senhor, que ajunta, separa, guarda, descarta. Ele é o Senhor. O sofrimento é real, é verdadeiro, mas ele é um prelúdio para a salvação. E essa salvação vem do Senhor. Aonde você está buscando a sua salvação? No seu trabalho, no dinheiro, no status, na sua família? A salvação só vem do Senhor. No momento de dor e sofrimento, você busca libertação em produtos químicos, substâncias que te tiram da realidade. Você busca a libertação de todo esse contexto de sofrimento, se entupindo de entretenimento, não se permitindo parar para pensar no que está acontecendo, se distraindo o tempo todo. Nada disso te salva. A salvação vem do Senhor. O sofrimento é real, mas ele antecipa a salvação que vem do Senhor. E essa salvação que vem do Senhor, muitas vezes é através do seu povo. Em outras palavras, o sofrimento verdadeiro, ele é um prelúdio, ele antecipa a salvação. Essa salvação vem de Deus e Deus usa até mesmo o seu próprio povo para conquistar essa salvação, para cumprir com essa libertação, para derrotar os inimigos. É o que o profeta diz no versículo 13. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. O profeta diz, depois de anunciar que o cativeiro viria, mas lá no cativeiro Deus iria salvar. Depois de dizer que as nações tentam o mal, mas Deus é o Senhor de toda a história, que usa o mal, que usa as nações que tentam o mal para salvar o seu povo. Ele diz, olha, agora levanta-te e debulha, ou se apronte, estejam prontos, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre, de bronze as tuas unhas, e tu
esmiuçarás a muitos povos. Deus fortalece o seu povo e Deus derrota os inimigos. Deus não apenas conhece os planos malignos e os usa para conquistar ou para cumprir com a sua boa vontade, Ele ainda fortalece o seu povo e usa o seu povo para derrotar esses inimigos, essas nações malignas que se levantam contra o seu povo. Deus transforma o chifre em bronze e as unhas o chifre em ferro e as unhas em bronze. A ilustração aqui é de um animal que tenha chifres, e a tradução para unhas, a melhor seria as suas patas, ou o casco, uma outra forma de se dizer. Aqui o profeta não está nos chamando todos de animais, mas está usando uma simbologia, um animal que tem chifres e casco. Deus fortalece o chifre e fortalece o casco. Assim esse animal consegue andar por qualquer local e ele consegue ferir qualquer um que se levante contra ele. O seu chifre é transformado em ferro. Aquilo que ele usa para a sua defesa e para o seu ataque é fortalecido. E aquilo que ele usa para caminhar, para perseverar, o casco do animal também é fortalecido, sendo transformado em bronze. É assim que Deus faz com o seu povo. Deus fortalece o seu povo, Deus sustenta o seu povo. Você deve saber disso. Você já deve ter experimentado uma força indescritível que você não sabe de onde vem no momento de maior dor da sua vida. Essa força vem do Senhor, porque Ele te fortalece, Ele te sustenta. No momento em que muitos inimigos se levantam, Deus usa o seu povo para derrotar os inimigos. Deus fortalece para aguentar os ataques e para derrotar os inimigos. Irmãos, isso é verdade na narrativa bíblica. Existem vários e vários exemplos. Nós podemos voltar para o Êxodo no Egito. Deus usou Moisés e Arão, seu povo, para salvar o seu povo, para derrotar os inimigos. Na Babilônia, Deus usou 3 jovens na fornalha para que o rei conhecesse a Deus, para que o decreto absurdo que o rei tinha feito fosse derrubado. Deus usou um jovem pastor para derrotar o gigante. Deus usa o seu povo para derrotar os inimigos. O sofrimento é real, mas ele é só um prelúdio, ele só antecipa, ele não é permanente, ele antecipa a salvação. Essa salvação vem de Deus, somente do Senhor. O Senhor que controla as nações, que usa até mesmo as intenções malignas do mundo, e usa o seu povo, quem Ele fortalece e quem Ele dá a vitória. O profeta diz que o povo de Deus esmiuçaria a muitos povos, tudo para a glória do Senhor, o seu ganho dedicado ao Senhor, os seus bens ao Senhor de toda a terra. E então no versículo 1 do capítulo 5, o profeta nos dá um chamado. Agora então, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. Isso aqui realmente aconteceu. O profeta estava anunciando que quando os exércitos inimigos chegassem a Jerusalém, eles teriam tantas tropas, um número muito grande de soldados, que a expressão usada para descrever Jerusalém é a filha de tropas, tamanho número de soldados ao redor. Esses soldados sitiaram a Jerusalém. O sítio, o cerco, é aquela estratégia militar para se tomar uma cidade que é muito fortalecida. Eles não conseguiam derrubar as muralhas, não conseguiam adentrar a cidade de Jerusalém, e chegar perto da muralha era perigoso, pois existiam técnicas militares de defesa, arco e flecha e outras coisas que conseguiam matar os soldados que tentavam avançar. Então, o que um exército muito grande e muito mais poderoso normalmente fazia para conquistar uma cidade fortalecida? O cerco, o sítio. Eles cercavam tudo ao redor e esperavam. Nenhum alimento entrava, nada saía. Com o tempo, os recursos acabavam, o povo pereceria e eles conseguiriam entrar.
Muitas vezes, a cidade sitiada buscava um acordo com os inimigos, porque percebiam que todos ali morreriam se nada fosse feito. O cerco é o que aconteceu. Quando isso aconteceu, o povo inimigo entrou e feriu a face do rei de Israel, do rei do povo de Deus. Isso aqui aconteceu. Mas veja, o que o profeta diz é: agora ajunta-te em tropas, prepare-se. O sofrimento está vindo. No versículo 13 ele já tinha dito: levanta-te e debulha. O sofrimento está vindo. O sofrimento é real. Mas esteja pronto, porque esse sofrimento vai passar. Deus vai te salvar. Lá no cativeiro, Deus vai te remir e te libertar das mãos dos inimigos. Prepare-se. Esteja pronto. Esse é um chamado para todos nós. Prepare-se. Eu e você, estejamos prontos. O sofrimento é real. Inimigos tentam nos derrubar, tentam atacar a igreja. Olhe para a sociedade e você vai ver que as coisas vão de mal a pior. As crises vêm de todos os lados. Prepare-se. Porque tudo isso, que parece absurdo, que parece não ter fim, é só o que antecipa a salvação. É no momento da dor, no sofrimento, que Deus nos salva, que Deus nos resgata. Então, enfrente as lutas com bom ânimo. Ajunta-te em tropas. Prepara-se para enfrentar as dificuldades. Lembre-se quem Deus é. Deus é aquele que usa até mesmo todo esse mal para alcançar a vontade dEle, para fazer o mundo e nos fazer conhecê-lo melhor, para expandir a sua glória em todos os 4 cantos do nosso mundo. Prepara-se, tendes bom ânimo. É assim que Jesus termina aquele anúncio: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Esse texto nos ensina isso, que o sofrimento, ele antecipa a salvação, mas a salvação vem do Senhor, através do seu povo. Esse texto nos ensina isso e nos aponta para o que a vida de Cristo Jesus nos ensina. Porque a vida de Jesus Cristo também teve este mesmo movimento. O sofrimento que Jesus sofreu antecipou a sua salvação, a sua exaltação. Ele sofreu de maneira indescritível e foi exaltado acima de todos. Para nós, de maneira mais maravilhosa, no momento do ápice do sofrimento de Cristo, ali na cruz, sofrendo as dores físicas, os ataques dos soldados, a zombaria, até mesmo o próprio Pai virando o rosto dele, naquele momento ele diz: está consumado, a salvação chegou. O sofrimento, por mais que seja real, e foi real, terrível de se enfrentar, antecipou a salvação. Lembre-se disso enquanto você enfrenta o seu sofrimento, a sua dor, ele só antecipa a salvação. Durante toda a vida de Cristo, a mesma coisa que nós falamos aqui aconteceu. A salvação vem do Senhor, é o Senhor quem enviou ao seu Filho para nos salvar. E a salvação vem através do povo de Deus. Deus usou seu Filho Jesus Cristo, que nasceu da linhagem de Davi, parte do seu povo, para alcançar a salvação do seu povo. Deus fortaleceu e sustentou a Jesus Cristo durante toda a sua vida para enfrentar esse sofrimento, para conquistar a salvação. A vida de Jesus e esse texto, ambos nos ensinam essa verdade. O sofrimento antecipa a salvação que vem do Senhor através do seu povo. Em alguns instantes, nós vamos partilhar da mesa do Senhor. Isso é um lembrete do que Jesus fez por nós, que Ele sofreu para nos salvar, que Ele deu a vida para nos tirar do cativeiro do pecado. E por causa do que Ele fez, nós podemos enfrentar as dificuldades dos nossos dias com bom ânimo, sabendo que Deus é o Senhor das nossas vidas e que o sofrimento que nos aflige somente antecipa a salvação que Deus envia, que vem do Senhor através do seu povo. Feche seus olhos, nós vamos orar.